Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Livro aos Hebreus. Livro que tem a inspiração, claro, do Espírito de Deus. E que alguns teólogos acreditam que seja Paulo o escritor. Mas um livro extraordinário. Capítulo 11, o capítulo da fé. Quantos acharam, digam amém. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela, também, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. E que Deus nos abençoe por sua palavra nesta noite. Queridos, eu gostaria de falar sobre fé. Essa obra aqui é uma obra de fé. E fé, ela é um ministério do Novo Testamento. Ainda que o capítulo 11 de Hebreus enumera uma série de homens e mulheres, seus testemunhos no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento a palavra fé, ela é encontrada uma vez só, escrita. No Novo Testamento, 218 vezes ela é escrita, ela é relacionada. Então, ela é um ministério para nós, para mim e para você, porque nós somos o povo da graça, do Novo Testamento, dessa nova estação que Deus abriu através da graça, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você pertencemos a uma geração que deve viver por fé, porque temos mais de 218 vezes citações nos motivando, nos ensinando a vivermos pela fé. Qual é? O que você responderia? Qual a palavra, a sua resposta a isso? Hoje está muito forte no mundo, é um ensinamento, um treinamento sobre coach, né? Pessoas que saibam realizar, fazer. Minha esposa, há 2 semanas atrás, ela quebrou a perna, caiu e quebrou a perna. E nós estivemos num hospital e recebemos 5 orações de pessoas que foram visitar nós lá no quarto. E eram 5 católicos. 5 pessoas diferentes católicas. E nenhum evangélico. E eu pensei, Deus, será que a igreja está mudando? E aí eu comecei a pensar, nos últimos tempos nós estamos invertendo, com raras exceções. A maioria das igrejas são chamadas para ouvir um pregador e se satisfazer com isso. Então são igrejas montadas em cima de movimentos. Cada dia tem um cantor e um pregador. Eles não são ensinados a realizar. Depois de um tempo, e aleluia, porque essa igreja não é assim. Depois de um tempo, se você não sabe realizar, você não sabe andar pela fé. O povo tem que trabalhar, se envolver, realizar, aleluia. Por isso que um povo que não realiza, ele não cresce. Ele não aprende a andar
pela fé. E é muito importante, querido, você conhecer a sua chamada, mas você também trabalhar no reino. Hoje eu sou pastor de uma igreja local, começamos há 1 ano atrás, e eu, na hora de receber as pessoas na igreja, como membro, eu sempre digo: irmão, agora você foi chamado para trabalhar, você vai trabalhar muito nessa igreja. Essa igreja, você vai trabalhar muito, para que você não dê trabalho para Deus e nem para mim. Quem trabalha, não dá trabalho. Quem não trabalha na igreja, dá um trabalho terrível. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: você foi chamado para trabalhar. Diga assim: Deus vai usar você. Aleluia. Por isso o seu envolvimento com célula, né? Orar por pessoas, evangelizar, enfim. Mas nós precisamos ter uma visão mais clara. A grande maioria das pessoas não tem uma visão clara dos absolutos de Deus, daquelas verdades maiores que são centrais, que nunca mudam. O mundo mudou. Alguns anos atrás, as mulheres cozinhavam em fogão a lenha, depois veio a era do fogão a gás, né? Depois micro-ondas. Logo, logo vocês vão estar cozinhando em celular. Se falasse que há alguns anos você ia botar um prato lá no micro-ondas, né? Alguém ia falar que isso é o anticristo, enfim, coisa desse tipo aí. Mas o mundo mudou. Queridos, os costumes, tudo mudou. As doutrinas de Deus não mudam. Elas são eternas, aleluias. Então, queridos, algumas verdades como oração, elas não mudam. Não adianta a gente ter um Facebook e olhar todas as frases bonitas, porque isso não vai trazer uma espiritualidade para nós, vai trazer um certo conhecimento. Você precisa orar. Você precisa conhecer sobre oração. Você precisa saber sobre atributos de oração, para que você ame a oração. Você sabe que é uma coisa verdadeira. Aquilo que você não amar, você não se relaciona. Como Deus tem atributos e a gente aprendeu das escolas bíblicas, dominicais, enfim, todos os pregadores citam isso. Deus tem dos seus principais atributos, são 3 atributos da sua constituição, da sua existência em si mesmo, que é: Deus tem todo o poder, né? Deus Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas que eram, que são e que hão de vir. E Deus também é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Ele está aqui na igreja, mas Ele também está em qualquer lugar que tiver qualquer ruindade no mundo, Deus, onde as pessoas estão fazendo mal a crianças, estupros, mortes. Deus está lá, porque ninguém vai poder fazer nada escondido dos olhos de Deus. A diferença é como Deus está. Para nós, Ele está aqui hoje para receber nossa adoração, para receber, para ministrar uma revelação para nós, mas Deus está em todos os lugares, amém? Então, por isso nós acreditamos em Deus. O que são os atributos dessa cadeira que você está sentado aí, que faz ela ser verdadeira, de você acreditar em sentar nela? Que ela é feita de pano, espuma, ferro. Talvez sejam os seus atributos principais. E você acredita e senta nela, porque ferro é uma constituição que te dá segurança. Senão você não sentaria nela. Se ela fosse de isopor, você não acreditaria, porque o atributo que constitui ela não te dá segurança. Assim também é sobre cada verdade absoluta de Deus, a gente precisa conhecer, porque nós vamos nos relacionar com isso. E fé é muito importante, porque a Bíblia diz que nós não podemos agradar a Deus sem fé. A única maneira de eu agradar a Deus é por meio de fé. A fé, ela não é um sentimento. A fé, ela é uma revelação de Deus que pode nortear os teus sentimentos a você tomar decisões segundo o padrão da palavra de Deus. Então, qual a minha resposta? O que eu entendo sobre fé, da sua natureza, daquilo que é os atributos da sua existência? O que é fé? Ela é um mediador das realizações de Deus. Ela é o que te liga
as promessas de Deus. Quem aqui tem promessas do Senhor? Queridos, por que Israel, com tantas promessas de Deus que tinha, não realizou grande parte delas? Nunca conquistaram a terra prometida, nunca entraram no lugar daquele que era uma terra que emanava leite e mel, porque eles não entenderam a viver uma vida de fé. Quando a gente olha para fé, Efésios 2, 8 e 9, ela fala como recebe a fé. Esse texto tão antigo, né? Pela graça sois salvos. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, através ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, pela graça eu sou salvo. O que é graça? É aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então Jesus, ele morreu por mim, ele pagou o preço, ele era perfeito, morreu numa cruz para pagar os meus pecados. Então eu fui salvo por aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Quantos entendem que foram salvos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário? Faz assim. Queridos, mas quantos de vocês estavam lá? Ninguém. Faz mais de 2000 anos. O que é que te faz acreditar, querido? Foi o pastor Nilton que te convenceu disso? Não. O que faz você acreditar numa coisa que você não viu, que aconteceu há 2000 anos atrás? Queridos, é a fé que Deus te deu. Você foi salvo pelo sacrifício, mas Deus te deu a fé. É um dom de Deus que Deus te deu, que te liga a esse sacrifício, que você crê nele, porque Deus colocou a fé, um dom para você crer no que Deus fez há 2000 anos. Aleluias! Então eu posso crer agora, sou convencido de que aquele sacrifício que eu não vi é a maior realidade para a minha salvação. E então acontece o milagre da salvação, aquela promessa que Deus fez em Cristo Jesus. Não é assim? Você lembra o dia que você foi salvo? Eu lembro o dia que eu fui salvo. Você está cheio de condenação, cheio de pecados. Alguns, o pastor Nilton citou aqui, viciados, entraram nesse lugar endemoniados. O dia que a gente recebe Jesus, não quebra tudo isso? Você não se sente feliz, alegre, aquela condenação acaba, porque aquela promessa de Deus se tornou uma realidade. Pela fé, você encontrou ela e ela se tornou uma realidade. Quem aqui já é salvo em Cristo Jesus? Aleluia! Mas queridos, essa é uma promessa. A salvação é uma promessa. Tem mais de 8.000 promessas para você. Então, o mesmo princípio que Deus colocou para você ser salvo, é o mesmo princípio de fé para você receber todas as outras promessas de Deus. Aleluia! É uma natureza que habita dentro de você. Deixa eu tentar explicar sobre natureza. Se você pegasse 12 ovos de galinha, 11 de galinha e um de pata, e botasse debaixo de uma galinha para chocar, depois de 21 dias, iam nascer 12 pintinhos, 11 muito parecidos, biquinho fininho, pezinho amarelinhos, e eles, na linguagem deles, olhavam um para o outro e falavam piu-piu. Um outro daqueles que ia nascer, ele era amarelinho, estilo pintinho, o biquinho era um pouco mais quadrado, pezinho mais redondo, e ele olhava para os irmãos dele fazendo piu-piu, e quando ele queria falar piu-piu, ele olhava para o irmão e saía quá-quá. Aí a mamãe galinha, uma história aí, né? Vai passear na beira de um lago. Os pintinhos têm 30 dias, já são adolescentes, na idade das galinhas. Aí a mãe fala: olha, meus filhinhos, não entrem no lago. Lá no lago tem jacaré, tem cobra, é fundo. Vocês caírem lá, vocês vão morrer, vocês não sabem nadar. E aí os pintinhos, quando vão passando pelo lago, perto do lago, eles têm medo,
Porque a mãe falou que aquela natureza do lago vai trazer morte para eles. Então 11 pintinhos daqueles, eles estão assustados e não saem de perto da mãe. Mas um não. Um olha para aquela lagoa, aquele lago, né? E o seu coração bate, os seus olhos brilham, até que ele não aguenta mais. Ele olha para aquele lago e qué, qué, e sai correndo e dá uma bica lá dentro. Aí a mamãe galinha corre na beira do lago e fala: meu filhinho morreu, sumiu, afundou aqui. De repente ele sai lá no meio do lago, né? Qué, qué. Por quê? Essa é a natureza do pato. Quer ver ele feliz? Joga ele dentro da água. Queridos, isso é natureza. Por isso é impossível uma pessoa que está na igreja, onde há manifestações do poder de Deus, da graça de Deus, a pessoa não ser feliz. Queridos, às vezes tem gente que fala assim: ah não, mas eu tenho medo. Eu falo: então tem que nascer de novo. Porque, queridos, a natureza do nosso Deus é que nos gerou, somos filho dele. Aonde tiver manifestação da natureza de Deus, é a nossa lagoa. Aleluia! Por isso nós somos felizes, gostamos da glória a Deus, falamos em línguas, temos a mesma natureza do nosso Deus. Aleluia! Não somos mais um pensamento, um raciocínio. Agora nós temos uma natureza divina operando em nós. Por isso é gostoso, né? Quando a gente é crente, há um mover de Deus, de milagres, né? É a nossa lagoa, né? A gente está lá, em vez de piu, piu, a gente está qué, 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 qué. Olha para o seu irmão e fala assim: qué, qué. Glória a Jesus, aleluia. Isso é natureza, queridos. Isso é natureza. É a nossa natureza. Glória a Jesus. Por isso, quando você vê alguém falando em língua, você já vê assim, não vem. Eu estava lá no fundo assim, e aí você vê um louvor, né? A coisa já vai crescendo dentro da gente, né? Não adianta a pessoa falar: não levante as mãos, não dá aleluia aqui, não se mexa, né? Você pode um pouquinho ficar, de repente você faz qué, qué. Não aguenta, né? Porque é a natureza. Essa é a nossa natureza. Aleluia. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, queridos, às vezes a nossa natureza é assim que não sei, hoje o rapaz do hotel estava em São José dos Campos ministrando ontem à noite. E hoje de manhã eu fui me despedir dele, e ele falou: foi bem recebido no hotel, tal, e eu falei: não, muito bem atendido, obrigado, Deus abençoe você. E ele falou: tá bom. E daí não sei o que ele falou para mim, eu falei: amém. Já deu vontade quase de falar em língua, né? Aí eu falei: peraí, mas ele é só um atendente de hotel, né? Mas porque é a nossa natureza, nós temos uma natureza divina dentro de nós, aleluia. Glória a Jesus. Agora, queridos, eu recebo a fé como dom de Deus, e segundo Judas, versículo 3, você recebe a fé de uma vez para sempre. Deus te deu de uma vez por todas a fé. Quando você nasce de novo, Deus te deu o dom da fé, para que você agora possa se relacionar, e essa fé, ela seja o que te ligue a todas as outras promessas de Deus, financeira, emocional, tudo que Deus prometeu. Quem aqui tem promessas de Deus? Aleluia. Tudo vai ser ativado agora pela fé, vai ser o mediador das realizações. A fé, ela é viva, e você foi chamado para viver pela fé. Se eu recebo a fé quando nasço de novo, então quer dizer o seguinte, que a igreja não tem falta de fé, a igreja tem falta de operações de fé. Às vezes, por gerações, tem gerações de igreja que não operam em fé, a fé está lá. Se eu recebo ela quando eu vou nascer de novo, então como eu ativo a fé na minha vida? Quem aqui quer viver pela fé, ver milagres, ver Deus fazendo coisas? Essa é a sua natureza, querido. Então, se você recebeu ela
quando você nasceu de novo? Diga comigo, eu tenho a fé. Glória a Deus. Então, como receber a fé? Quando eu nasço de novo. Como eu vou ativar agora para as outras promessas? Eu sou nascido de novo. Aí Deus me promete que eu vou ser um homem, uma mulher abençoada financeiramente. Deus promete que eu vou ser um homem, uma mulher abençoado emocionalmente. Deus promete que eu vou ser um homem, uma mulher abençoado espiritualmente. Ele está envolvido chamada, emocionalmente está envolvido os relacionamentos, casamentos, amigos, parentes. Financeiramente você ser um provedor, de no mínimo ter uma boa medida, de você ter uma medida sacudida, recalcada, transbordante, ser um homem, uma mulher abençoado. É promessa de Deus, aleluia. Como é que eu ativo essa fé? Romanos 10, se não me engano 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu ativo a fé na minha vida através da palavra de Deus, para que a gente não entre em achismos. Cada pessoa, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Deus não anda pelo que achamos, Deus anda pelo que Ele determinou na sua palavra, aleluia. Então, a gente tem que ser ministrado, ensinado a palavra de Deus. Até nos conselhos, hoje eu notei que dentro da igreja, como pastor, as pessoas vêm conversar muito com a gente. Pastor, eu acho isso, pastor, eu acho aquilo. Daí a pouco vem uma pessoa falando totalmente o contrário, né? Pastor, eu acho isso. E é tão difícil a gente responder esse achismo. Aí a gente tem que sentar com as pessoas e mostrar o que Deus acha. Então eu vou ativar a fé em relação às promessas com a palavra de Deus. Existem 3 tipos de fé que opera muito nas pessoas. Primeiro, uma fé racional. Quando pessoas andam pela razão, pela sua cabeça, por sua mente. E o fundamento que opera a fé racional, ela é humana, simplesmente humana, e pode se tornar diabólica. Ela é baseada na razão. Por exemplo, se você comprar um bilhete de um voo, aqui vocês têm que pegar São Paulo, Congonhas, né, o aeroporto mais próximo. Então você, Congonhas, São Paulo para Belo Horizonte. Você sabe pelas agências de viagem, pelo que você viu, todo dia tem meio-dia um voo por uma companhia aérea de Congonhas, São Paulo para Belo Horizonte. Então você compra um bilhete na internet, na agência de viagem, e você não viu o avião, mas você comprou e você vai embarcar na data que você comprou. 3 horas antes de o avião sair, você sai daqui, de São Vicente, para você chegar lá 1h30 antes e poder pegar aquele voo. Você não viu, mas as razões que fundamentaram o seu cérebro fazem com que você anda nesse entendimento. Essa é uma fé racional, baseada só em razões, porque você entendeu que está lá na internet, o voo registrado, as agências de viagem dizem. Normalmente ele tem uma sequência, todos os dias ele faz, então sua razão acredita nisso. Isso é uma fé racional. O segundo tipo de fé que opera muitas vezes nas pessoas são uma fé diabólica. E o fundamento dessa fé é o mundo, os ensinos do mundo. Segundo o Salmos capítulo 1, diz bem-aventurado. Diga comigo, bem-aventurado. Queridos, a palavra, e eu vou citar agora o livro do pastor Newton, eu vou começar a citar ele em vários lugares aí. A palavra bem-aventurado, próspero, bem-sucedido e feliz é a mesma palavra. É a mesma palavra. Diga comigo, bem-aventurado, próspero, bem-sucedido e feliz é a mesma palavra. Queridos, bem-sucedido em tempos ou dias difíceis.
O que Salmos diz? Bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a fé diabólica, ela vem quando a gente enche o nosso coração de ensinos do mundo. Queridos, hoje na mídia, com raras exceções, elas hoje destroem os padrões de princípios de Deus nas famílias. Você vê as novelas, os filmes, todos eles são coisas terríveis. Se você olhar, por isso que tem gente que tem a família como uma novela. Tem o casamento como uma novela. Por quê? Os ensinamentos do mundo estão dentro do seu coração. Por isso eles têm medo, têm horror. Salmos capítulo 112 diz de que no mundo sempre haverá, e cada dia mais notícias. Mas aqueles que têm um fundamento na palavra de Deus, eles não terão medo de más notícias. Aleluias! Você quer ver uma coisa, um exemplo? Pedro, discípulo Pedro. A noite que Jesus, pode subir aqui? Na noite que Jesus foi traído, Pedro, ele devia orar por todo o Novo Testamento. E quando Jesus, nos evangelhos, quando Jesus chamou seus discípulos, uma das coisas que mais Jesus ensinou foi orar. Então ele deveria, naquele momento que o seu Senhor, seu discipulador, o seu mestre, o seu pastor, estava sendo julgado pela religião durante uma noite, ele devia de orar. O que ele foi fazer? Ele foi sentar lá na roda dos escarnecedores, das pessoas que estavam zombando de Jesus. Estavam dizendo, olha, se ele, Jesus, fosse o Filho de Deus, ele não entraria num negócio desse. E Pedro se assentou lá, ouviu as zombarias. Qual o terceiro passo? Ele negou Jesus. De repente alguém chegou e disse, você é um deles. Eu não sou dele. Queridos, quantos de nós sentamos na frente de coisas que estão zombando Deus, zombando os princípios familiares? Depois as pessoas nem acreditam mais no próprio casamento. Veio uma circunstância diversa, em vez de correr para Deus, eles vão no advogado buscar um divórcio, porque não tem fé mais no coração, foi roubado. Pedro se converteu e voltou para Jesus. Por isso, quando erramos, querido, o melhor sempre é voltar para Jesus. Aleluia. Mas quer ver um exemplo trágico? Judas foi chamado, depois de uma noite de oração, Jesus escolheu ele como um apóstolo, assim como Deus te escolheu pessoalmente. Queridos, nesse mar de coisas ruins, de tempo de drogas, de perseguições, de tantas coisas ruins, você já parou por que Deus te colocou nesse mundo? Porque você foi escolhido por Deus a dedo. Deus te escolheu a dedo, porque achava e pensa que você é o melhor que Ele tem para essa geração. Para um homem, a mulher viver em fé e representar aqui a glória de Deus, trazer a glória de Deus, ser a porta de salvação para a sua família, ser a porta de salvação para os seus vizinhos, Deus te escolheu a dedo. Assim como Ele escolheu Judas. Quando Ele escolheu Judas, era para ser um apóstolo, essa era a chamada dele. Ele precisaria agora encher o coração dos ensinos de Jesus. E ele ainda tinha um cargo de eleição, que era tesoureiro. Nós éramos para estar ensinando, porque a igreja, ela vive das doutrinas apostólicas. Nós éramos para estar, o pastor Nilton, eu, pregando, os pastores, doutrinas que Judas tivesse uma revelação de Deus. Como Paulo teve, Pedro teve, João teve. Mas Judas nunca deixou Jesus ensinar o coração dele. Mesmo que sentasse na frente dos ensinos de Jesus, pertencesse à escolha de Jesus, à igreja de Jesus, mas o coração, o mundo encheu. O diabo encheu. Um dia Jesus disse, Judas, por que você deixou o diabo encher seu coração?
E Judas, que poderia ter uma história extraordinária na terra, teve um momento trágico. Terminou essa vida terrível. Terminou numa tragédia. Hoje, quando você lembra de Judas, você lembra como? Traidor, ladrão. É muito importante, queridos, quando você é escolhido por Deus, você não deixar o diabo encher seu coração. A fé diabólica, o fundamento dela é o mundo, os ensinos do mundo. Queridos, quantos meninos e meninas que Deus restaurou nessa igreja. Quanta gente viciada em droga, que hoje talvez sejam pastores, pregadores, homens e mulheres honrados. Mas quantos aqui que tiveram a oportunidade, o privilégio de ouvir, mas trocaram a instrução de Deus pela instrução do mundo? E depois você olha o destino de cada um. O mais importante, queridos, é como você termina a vida. É muito importante você terminar melhor do que começou. Salomão, ele diz uma coisa em Eclesiastes, que o fim é melhor do que o começo. Diga comigo, o fim pode ser melhor que o começo. Então, querido, a sua vida tem que terminar melhor do que começou. Mas Salomão, ele ter falado isso, não mudou ele. Ele terminou pior do que quando começou. Isso significa que só representar e falar coisas bonitas não muda a sua história. Você precisa ter atitudes, praticar transformações. Esses últimos dias foram dias de tragédia, principalmente aqui, né, nessa região. Caiu um dos presidenciáveis, a morte trágica, que acaba horrorizando a mente de muita gente. Mas 2 dias antes, eu acho que um dia antes, 48 horas antes, morreu o ator Robin Williams. Quem já assistiu algum filme dele? Queridos, não era uma sumidade aquele homem? Como ele representava filmes que eram histórias verdadeiras, ele encarnava o papel de uma pessoa representando tão bem. Quantos de vocês riram e choraram quando assistiram os filmes? Mas você viu que representar não muda nada. Ele representou tão bem outros, mas ele nunca se encontrou ele mesmo. Para sobreviver, ele era uma pessoa viciada em drogas, vivia em clínicas de recuperação e nunca se encontrou. Um talento extraordinário como o dele terminou numa tragédia. Por isso, queridos, só representar na vida. Não adianta você fingir que é crente, fingir que... Não, você tem que ser. Aleluias. Ser, diga comigo ser. Eu preguei uma mensagem que é a posição de ser e estar. Às vezes nós estamos num lugar que não somos, que não é a nossa posição. Por exemplo, hoje você pode estar passando uma luta, uma adversidade, uma dificuldade. Quem não tem lutas? Quem aqui já passou, está passando por lutas? Faz assim. Todos nós. Mas essa é a sua posição? Não. Você está nela, mas essa não é você. Por isso você vai sair desse lugar. Vai ir para um lugar onde é o seu lugar, o lugar da vitória. Aleluia. Você pode estar nessa posição hoje, mas não é o seu lugar definitivo. O seu lugar definitivo é o lugar do milagre. Aleluia. Porque Deus diz que você é um homem ou mulher de fé. Fé racional é aquela que opera só baseado na razão. Fé diabólica é aquela que vem na instrução do mundo. Agora, querido, você foi chamado para viver em fé em Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: fé em Deus. Aleluia. Por isso é importante você conhecer sobre esse princípio. Antigamente, hoje já os carros não fazem mais isso, mas antigamente tinha muito carro que não pegava, principalmente nesses dias frios, não tinha partida, álcool não pegava, aquela coisa toda, e tinha que empurrar, né? E também tinha muito carro velho, né? Hoje tem mais carros novos. Alguém aqui já empurrou o carro de um amigo?
Todo mundo já fez isso, né, pastor Nilton? Principalmente quando a gente começa na igreja, né? Tem um que é uma bênção, né? E aí você empurrava aquele carro, quando pegava você falava, vai, fé em Deus e pé na tábua, né? Some. Quem já viu essa expressão, fé em Deus e pé na tábua, né? Mas querido, você foi chamado para viver em fé, aleluias? Não, fé racional e nem fé diabólica. Você foi chamado para viver em fé. Queridos, a Bíblia diz que nos últimos dias, quando Jesus viesse buscar a igreja, ele diz, uma exortação terrível, será que ele encontraria homens e mulheres vivendo pela fé? Será que, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. Às vezes eu vejo hoje igrejas inteiras esfriando. Eu me converti numa época em que a gente tinha uma paixão por Deus, assim extraordinária, falava em oração, em monte, dia de chuva, vigília, qualquer hora, a igreja é assim, toda hora. Hoje eu vou em igrejas assim inteiras, que só vão arrastado. Queridos, Deus chamou a gente para viver pela fé, aleluia. Quantos aqui esperam a volta de Jesus? E ele vai voltar, olha para o seu irmão e diga assim, ele vai voltar, aleluia. Agora, como ele vai te encontrar? Um homem, uma mulher que vive só na razão, que não acredita mais em nada, que não ora por ninguém, que não se envolve em movimentos espirituais. Vai encontrar um homem, uma mulher desviado, com o coração cheio de mundanismo. Ou vai encontrar um homem ou uma mulher apaixonado por Deus, acreditando que Deus cura ainda, que Deus faz milagres, que Deus restaura histórias, que Deus muda a história de pessoas, reinventa histórias. Aleluia. Queridos, não é, homem e mulher de fé, não é quando alguém vem chorando e diz assim, meu casamento está uma desgraça, porque meu marido é isso, e você diz, todos os homens são igual. Está cheio de gente assim, né, pastor? Crente. Olha, o mundo está terrível, vai cada dia ficar pior. Isso não é gente de fé. Gente de fé, quando alguém vem contar um problema, diz assim, meu amigo, você encontrou um lugar que eu vou te explicar, Deus vai fazer milagre, aleluia. Deus vai restaurar suas emoções, Deus vai te encher do Espírito Santo, naquilo que você precisar de milagre, Deus tem milagres. Não é comparar a situação com o mundo que ele está vivendo, nós somos da fé, aleluia. Se empolgar, se apaixonar do dia da ceia, ter lágrimas nos olhos, né? Não é mais uma coisa que aconteceu, dia vem, dia vai. Não, queridos, cada dia é um dia único que Deus fez para a gente viver de uma forma extraordinária, aleluia. Queridos, uma noite como hoje, uma semana como essa, queridos, não tem no mundo muitas igrejas fazendo o que vocês fazem. É coisa única. Olha o que Deus fez nesses 38 anos, a maravilha. O seu coração foi chamado para ser um homem ou mulher de fé, cheio de alegria. Você já pensou se Jesus não buscar a igreja nos próximos 38 anos? Vocês vão ganhar essa cidade inteira para Jesus, aleluia. Deus chamou você para viver a fé. A fé, o fundamento da fé em Deus é a palavra. Diga comigo, o fundamento da fé em Deus é a palavra. Queridos, quando começa a operar a fé em relação a assuntos da minha vida, por exemplo, finanças. Quem quer ser abençoado financeiramente? Eu não sei, eu sou de uma geração que quando eu fui jogado para o ministério, eu fui mais ou menos assim, jogado também, né? Depois que você está lá um ano, daí a gente pergunta, quem foi que me jogou esse negócio, né? Aí, a gente no começo é tão empolgado, né? Vamos para frente, Deus vai abençoar. Aí chega aqueles que jogam água na fervura, né?
Ah, você é pastor? Não, eu tô virando um pregador. Cara, agora você vai ver o que é sofrimento. Eu falei, olha, eu até larguei de ser um empresário para ser um pregador. Ih, rapaz, você vai passar fome, frio, sede, desgraça. Ninguém dá uma palavra boa, né? Então, queridos, eu comecei a analisar a multidão de gente que não fala fé. Até está na igreja, mas não fala fé. Parece que no que eles estão machucados, eles querem transferir isso para a gente. Eu falei, Deus, mas eu não vou acreditar nessas pessoas. Eu vou acreditar no que diz a tua palavra. A Bíblia não diz que vai ser o empresário abençoado. A Bíblia não diz que vai ser aquele que ganha um salário abençoado. A Bíblia não fala uma distinção entre pastor e não pastor, pregador. A Bíblia diz que todos podem ser abençoados. E eu vou entrar no todos. Deus, eu vou acreditar no que tua palavra diz a respeito de finanças. E eu, como pregador, vou ser um homem abençoado, porque quero andar pela fé. Então eu comecei a separar assuntos. Queridos, eu vejo às vezes gente que critica, né? Vem um pregador que fala sobre finanças. Eu não gosto de ouvir ele, aquele cara só ensina sobre finanças. Aí você olha a vida da pessoa, falta tudo, é uma fartura, farta tudo, né? Quando começa a operação da fé sobre finanças na minha vida? Quando eu aprendo a verdade de Deus sobre esse assunto. Então, eu não quero saber o que o mundo diz, eu quero saber o que a palavra de Deus diz para mim. E aí Deus vai usar homens e mulheres que Ele ensinou sobre esse assunto, que vão ajudar muito a gente. A palavra de Deus tem que gastar um tempo, porque quando eu começo a saber a verdade que Deus diz na palavra, é o momento que vai entrar em operação a fé para a promessa da prosperidade se tornar uma realidade na minha vida. Assim como a salvação foi uma realidade, agora as finanças vão ser uma realidade. Aleluia! Então, quando começa a operar essa fé? Quando eu entendo a vontade de Deus sobre um assunto. Queridos, naquilo que você está passando hoje, você tem promessa de ministério, por exemplo, trabalho na igreja. Quem tem promessa de Deus aí? Quem já recebeu uma palavra assim, Deus tem uma grande obra na sua vida? Levante a mão. Aí, todo mundo. Tem. Começando com uma pessoa que você tem que ganhar para Jesus. Se você ganhar uma pessoa para Jesus, você já cumpriu uma das maiores obras dessa terra. Aleluia! Mas quantos de nós nunca entendemos a verdade sobre esse assunto? Pensamos que, já tem que abrir um ministério. Não, queridos, entender, compreender sobre esse assunto, qual é a minha chamada no corpo, aonde eu tenho que servir, de que maneira eu devo de servir, e assim sobre cada assunto, sobre sua família, sobre fundamentos que Deus vai estabelecer na sua família, sobre fundamentos de fé. Daqui 40, 50 anos, quando você não estiver mais vivo nessa terra, seus netos vão falar, meu pai, meu avô era um homem de fé. Ele poderia ter descambado para outro lado, arrumado um amante, saído de casa, mas ele preferiu ser um homem de fé, sustentou a família, ele conservou a família, porque ele aprendeu a verdade sobre esse assunto. Aleluia! Quando eu estou desviado, quando eu começar a beber, fumar, não, querido, quando a gente está desviado, quando a gente sai 1 milímetro fora da borda dessa palavra. Por isso, a gente diz, né, que aqui é nossa prática, nossa regra de fé, aleluia, e a nossa prática. A palavra de Deus é o fundamento para a fé em Deus operar, aleluia, para os milagres acontecer. Diga comigo, para os milagres acontecer. Glória a Jesus. Puxa vida, me dá mais 5 minutos, eu termino agora. Quando estão recebendo a palavra de Deus essa noite?
Queridos, um homem de Deus define a sua vida por suas ações e suas reações. Você já notou que tem gente que você cutucou a carnezinha dele, ele já incha, né? Você não pode falar nada. Eu lembro que um dos ministérios que estava conosco, ele foi servir outro ministério, um amigo meu. E aí ele era dirigente de louvor, ele já esteve aqui comigo, o Jonatas, menino abençoado, menino ungido de Deus. E ele foi servir outro amigo meu. É tempo de ele também crescer. E aí eu chamei um outro irmão e disse: olha, você vai ficar agora líder do louvor. E uma irmã que cantava no louvor, quando ela ouviu isso, depois ela veio me procurar e falou: pastor, olha, Deus vai ter que tratar muito comigo para me suportar aquele irmão de líder. Eu chamei ela no escritório e falei: irmã, vem cá, vou expulsar esse demônio de você. Eu falei: agora você imagina o quanto Deus tem que tratar comigo para suportar você. Eu falei: não é uma questão de gostar ou não gostar. Autoridade é uma outra coisa, querido. Autoridade é um princípio de fé. Pessoas que não se sujeitam a ninguém não andam em fé. Você já não notou que tem crente que fala tudo errado na vida? Quem já viu essa expressão? Eu estou bem com Deus. Com o pastor não gosto dele. Com a igreja também não. Com a mulher, com a sogra não. Mas com Deus eu estou bem. Quem já viu essa expressão aí? Queridos, é uma expressão de gente que tem mundanismo no coração. Ninguém pode estar bem com Deus que não viu, se não está bem com aquele que viu. Sou eu que falo isso? Não, a Bíblia. Até quando você quer lutar contra Deus? Lutar contra Deus é lutar contra a palavra de Deus. Então, eu não posso dizer uma coisa que a Bíblia diz outra, porque mentiroso é o homem e verdadeiro é Deus. Aleluia! Até os inimigos que da parte deles são contra nós, a gente tem que amar eles e orar por eles. Aleluia! O seu único inimigo é o diabo com os demônios dele, só. O resto você tem que até orar pelos que perseguem você. Aleluia! Glória a Jesus. Então, uma vida de fé se define por suas ações, suas reações. Como você reage quando faz uma coisa que você não gosta. Eu fico olhando para mim, a personalidade mais extraordinária na Bíblia é o apóstolo Paulo, depois de Jesus. Cara, foi na prisão, açoitaram ele, falsos irmãos, provavelmente falavam mal, calúnia. E ele termina a vida dizendo o seguinte: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que Paulo estava dizendo? Olha, a caminho de Damasco eu conheci Jesus, me apaixonei por ele, me apaixonei pela igreja, me apaixonei pela evangelização do mundo. Sofri, tive lutas, passei frio, fome, me jogaram em prisão, mas eu sobrevivi a tudo isso. E agora que Deus está querendo me recolher, eu ainda continuo apaixonado pela igreja, apaixonado pela evangelização, não tenho raiva de ninguém, não estou magoado com ninguém. Aleluia! É aquele que estava vivendo em fé. Viver em fé, querido, não é ter 200 inimigos, não. Viver em fé é ser um homem e uma mulher livre nesse mundo, sem estar enroscado em sentimento nenhum. A maior revelação que um ser humano pode receber é a salvação em Cristo Jesus. A segunda maior revelação é quando Deus liberta você, quando Deus trabalha com a sua vida, que você pode se tornar um homem ou mulher de fé e viver livre, caminhando com Deus nessa terra, sem se enroscar com nada. Aleluia! Não importa o que os outros fazem ou deixam de fazer, você tem um caminhar livre com o Senhor. Se existe fé, as circunstâncias exteriores não podem definir o seu interior. Queridos, eu não vou dizer aqui, eu sempre digo, eu não gosto de ser um pastor hipócrita. Pastor que não tem lutas, parece que tem gente que pensa que a gente é assim, inatingível.
É o pastor da igreja. Parece que a gente não tem luta, né, pastor Nilton? Queridos, a gente tem lutas. Eu tive lutas para criar meus filhos. Eu tive luta no meu casamento. Mas o que eu faço? Em todas as lutas, eu sempre procuro uma posição em Deus para vencer. Todos nós temos lutas, assim como você tem. Tem dias, queridos, quem não teve uma notícia terrível um dia? Um dia eu fui ouvir um homem, um dos maiores pastores do mundo, chamado Po Young-Soo, depois David Young-Soo. E eu vi uma pregação dele, que ele pensou no ministério em se matar, suicidar. Porque ele fez uma dívida muito grande para construir uma igreja e não estava conseguindo pagar. E aí o diabo falou para ele: olha, vai sair nos jornais, vai sair em tudo que é lugar, e seu nome vai ir lá embaixo. É melhor você terminar a sua vida. Mas queridos, todo homem e mulher que vive pela fé, em Deus há uma saída. E aí ele conta como Deus trabalhou com ele. Queridos, quem já viveu aqui um dia de angústia, de horror? Você pode viver em maior ou menor grau, mas o que está exterior não pode definir o seu interior, porque o seu interior agora é o que Deus diz, é a palavra de Deus, e isso vai mudar as circunstâncias exteriores. Pode você hoje ter entrado aqui falido financeiramente, mas existe uma verdade de Deus, que Deus vai restaurar, vai trazer tudo aquilo que foi consumido de volta. Talvez você recebeu um relatório médico terrível, relatório financeiro terrível, mas deixa eu dizer uma coisa: hoje é sua noite para você caminhar para fora dessa circunstância e começar a entrar no seu lugar de milagre. Aleluia! Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uau! Cadê nossos músicos aí? Povo abençoado de Deus. Aleluia! Glória de Deus. Nós somos um exército, um time de Deus. Aleluia! Há uma unção de Deus aqui. E eu quero gastar os próximos 5 minutos aqui, ou 3 minutos, com muita gente, 5 minutos, vamos para não extrapolar, para que você receba essa unção. Aquela última música que vocês cantaram aí, do Hillsong, né? Vamos lá. Música bonita, eu acho extraordinário, né? Deus é o que vai me curar. Aleluia! Pastor, eu preciso hoje ser renovado, falar em línguas, eu preciso estar nessa lagoa, eu sou eu sou da natureza divina, eu estou passando por necessidade, por lutas, mas hoje eu quero receber essa unção sobre a minha vida. Então hoje é sua noite. Aleluias! Nem que nós estragamos um pouco aqui. Se você quer, saia do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Empurramos um pouco esses bancos para trás. Venha o mais próximo possível que você puder aqui na frente. Você precisa de uma unção nova hoje, venha aqui, porque hoje é sua noite de receber. Aleluia! Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Sim, Jesus. Confio em ti. Sim, Jesus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para
Jesus, eu preciso de ti. Sim, Jesus, levante suas mãos ao céu e comece a receber uma unção agora. Não importa a luta que você está atravessando, os desafios que você está, Deus vai te ajudar a sair disso. Há uma unção sendo derramada nessa hora. Há milagre de Deus vindo sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Há um mover sobrenatural de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Abra sua boca, comece a falar em outras línguas nessa hora. Abra sua boca, comece a falar em outras línguas nessa hora. Deus está enchendo você do Espírito Santo. Seja cheio, 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 para ti, nada é impossível, e nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, e nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. aleluia, aleluia, aleluia. Pai querido, nós decretamos milagres sobre os teus filhos. São os homens, as mulheres, os moços e as moças que o Senhor chamou para viver pela fé. Aqueles que precisam de um milagre físico essa noite, de uma cura, nós ordenamos que as enfermidades deixem os seus corpos. Aqueles que estão intercedendo por um parente, por alguém que está doente em casa, num hospital, nós falamos: Espírito Santo querido, o Senhor, Deus de perto e de longe, e nós falamos que o Senhor toque essas pessoas enfermas aonde elas estiverem, e nós concordamos com milagres. Os teus filhos vão sair daqui essa noite com um milagre, Deus, com um milagre, não mais com enfermidades, mas com milagres. Aqueles que precisam de um milagre financeiro, Deus, nós falamos que uma nova estação de Deus esteja caindo sobre eles, um novo tempo, e ainda este ano 2014, Deus, eles possam sair dessas dificuldades. Aqueles que precisam de uma renovação espiritual, querido Espírito Santo, traz alegria sobre eles, traz batismo com o Espírito Santo, enche eles do teu Espírito Santo, renova os seus corações, renova as suas vidas. Esses homens e essas mulheres foram chamados para serem cheios do Espírito Santo. Há uma unção de Deus caindo sobre você. Há uma unção de Deus caindo por você em todo esse auditório. Levante suas mãos bem alto, para que uma unção de Deus caia. Atrai sobre você essa unção. Atrai essa unção sobre você. Atrai essa unção. Ela está sendo derramada. Há um sobrenatural de Deus aqui. Há um sobrenatural de Deus. Há um sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra em meu coração, recebo os milagres que ela produz, a sabedoria, a unção sobre a minha vida, e que a partir dessa noite
uma nova estação de Deus esteja caindo sobre mim e me levando para um novo nível de fé. Eu recebo um milagre esta noite, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Jesus. Uau! Você foi chamado para viver em milagres, amém?